Nós vamos dar uma corrida agora pelos... desculpa, a gente montou aqui então, lembrei agora, a página toda misturada. Uma outra questão, página a página a gente pode configurar esses potenciômetros também. Eles vêm fixos, eles vêm por default como dois auxiliares IPAM, como eu falei, mas vamos imaginar que aqui seja a minha página de bateria. Desculpa, volta tudo para... Eu ia dar o exemplo de como a gente pode acomodar tudo numa página só e ficar prático. Eu tenho 12 canais de bateria. Uma outra função, eu posso pegar aqui, ó, meu tom 1, tem aqui multi na parte de cima, eu tinha pulado isso de propósito. O canal pode ser mono, pode ser estéreo, pode ser um multicanal. Eu vou selecionar para que ele seja um multicanal, do tipo multi-input. Eu quero que remova os canais da superfície. Quais canais vão fazer parte desse multi? O próprio canal que eu estou, que é o tom 1, e eu também quero os que eu clicar. Tom 2, tom 3 e tom 4. Dou OK. Nesse momento, ele retira os canais da superfície. Vou nomear aqui como tons. E aqui vou criar mais um multicanal. Também do mesmo modelo, remove os canais. Vamos variar esses dois aqui. Os meus 3 overs. E aqui então a gente chama de overs. Vamos organizar. Assign faders, eu quero que aqui venha então tela master. O meu multicanal de overs. Depois aqui faz de conta que esses são os meus 2 canais de efeito da bateria. Aqui eu quero colocar o meu VCA da bateria. E aqui eu quero colocar os meus 2 grupos que eu estou usando compressão paralela na bateria. Eu quero ter os meus 2 grupos de bateria ali então. Só como exemplo, eu vou colocar o mono mesmo. Então, num banco, eu tenho minha bateria inteira, os meus tons, os meus overs, meus 2 grupos de compressão, meu VCA, minhas 2 máquinas de efeito. Tudo que é relativo à bateria está num lugar só. Economizei espaço com os tons. Eles estão aqui no que a gente chama de multicanal. É como se fosse uma pasta ou uma gaveta de tons. Ao invés de eu ter um tom em cada lugar da prateleira e ocupar 4 lugares de prateleira com tom, eu ponho os 4 tons numa gaveta naquela prateleira. Quando eu quiser mexer num tom só, eu abro aquela gaveta. Então, se eu clicar em Unfold, eu tenho agora os 4 tons aqui, que eu posso equalizar diferente, fazer o que eu quiser. Acertei os 4 tons, fold. Agora esse mute funciona para todos e esse fader para todos. Mesma coisa com os overs. Então a gente acabou organizando 12, 15, 17 canais de console em 12 faders, de uma maneira muito prática de ir e voltar. Além disso, como eu falei, a gente vai ficando sem banco de tanta zona que está a sessão. Vou dar uma reestruturada rápida aqui, ó, só para a gente não se perder tanto. Ok. Como eu falei, a gente vem então com 2 auxiliares e um PAN. Mas esses encoders são todos configuráveis. Eu quero, então, que no meu banco de bateria, essa primeira linha aqui seja ganho, clico, seguro, aperto seguro e clico no que eu quero. E eu quero que aqui seja o threshold do gate. E ali continua o PAN. No meu banco de banda, eu quero que aqui seja o filtro e eu quero que aqui seja o threshold do compressor. E no meu banco, no meu banco, no meu banco, no meu banco. Então, cada um vai ter sempre a sua configuração de encoders de acordo com o teu assunto. Você pode, a qualquer momento, clicou aqui, voltou, os 3 vão ser auxiliares, voltou aqui para o que é programado. Ou aqui eu estou no programado, voltou a ser auxiliar, voltou a ser o programado, voltou a ser auxiliar, voltou a ser o programado. Então, você consegue configurar a superfície de uma maneira de ficar bem justa para trabalhar, né? Aquela história, a gente tem um monte de informação, não precisa ter todas ali, né? Na bateria eu só preciso daquilo, é só aquilo que eu quero lá.
Outra coisa, lembra aquele banco que eu montei de batera? Faz de conta que esse aqui eu não vou montar de novo. Tela master, layout, fader banks. Esse meu banco aqui, então, não tem mais que chamar 1 a 12, que não me diz nada isso. Esse meu banco agora, eu chamo de batera. Então, se eu bater o olho, eu sei que se eu clicar aqui, eu estou com a minha batera aqui. Banda, percussão, vocal, o que eu quiser. Eu posso nomear tudo. Vamos dar uma geral, então, agora nos menus. Já entrando no meio. Pode falar, lógico, sempre. Vou fazer 2 perguntas em uma só. Vai. Aproveitar a pergunta do Renato, do TAP. Ah, é que eu vou nela agora. E depois a respeito dos grupos. Se eu quiser mandar o grupo pro master e mandar para auxiliar. Essa loucura toda, né? Tá. Primeiro TAP, então. Eu falei que ia voltar e já tinha pulado. De novo, comparando com a Yamaha. Em Yamaha a gente tem o User Define Keys. São algumas teclas que eu posso atribuir algumas funções àquelas teclas. Nas Digic a gente tem a macro, que são Super User Define Keys, eu diria. Como é que isso funciona? Qualquer função da mesa, qualquer uma que eu faça, eu posso programar naquelas teclas. Então vamos começar com o delay. Primeiro eu preciso criar o meu delay. Eu tenho uma máquina de efeito aqui, que é a minha máquina 1. Vou criar mais uma só para a gente ver como é que aparece lá. Tenho 2 máquinas de efeito. Minha máquina 1 é um delay, minha máquina 2 é um reverb. Então eu vou criar uma macro. Tem um botão aqui, Assign, que é o que vai abrir esse menuzinho das macros, onde a gente gerencia todas, e eu vou criar uma macro nova. Sobre o que é essa macro que eu estou criando? Aqui tem todos os assuntos da mesa, canais de entrada, de saída, grupo, monitoração, porra toda. E no caso eu quero sobre efeito. Sobre efeito eu quero o quê? Eu tenho aqui então todos os parâmetros de todas as minhas máquinas de efeito. Eu quero o tempo da minha máquina 1, já escolhi como parâmetro, atrelado a tecla 8, física. Já era. Faz um tap aí. Já está valendo. Porém, a macro não é só uma função, é quantas eu quiser. Então, vou dar um exemplo. Eu quero, além de eu fazer o tap do delay, eu quero ver viewing os meus efeitos. Então, vai fazer o tap, ele já abre a máquina de efeito. E eu também quero mutar o canal 48, eu também quero alterar o delay de saída do auxiliar 13, e eu também quero fletar o gráfico 15. Tudo o que você quiser, você faz num botão. Consegue botar várias funções. Várias funções num botão só. Então, às vezes tem um momento do show que você quer desligar um violão, Tirar metade da banda que sai. tirar metade da banda e aumentar o auxiliar do cara. Sei lá. Qualquer função você pode ou programar, como a gente fez. Então eu quero no meu canal de entrada eu quero que meus canais de entrada de 1 até 8, o mute fique on quando eu apertar a tecla 1. Então, se eu apertar a tecla 1, eu mutei meus canais de 1 a 8. Aí eu posso duplicar essa macro. Ela vem uma macro igualzinha, só que ela vai ser acionada quando essa mesma tecla 1 estiver em off. Então, quando a minha tecla estiver em off, eu quero que o mute também fique em off. Então, aqui eu desmutei, aqui eu mutei. Desmutei, mutei. Então, o que é uma macro? É uma função ou uma série de funções disparada por qualquer botão on, por qualquer botão off, ou qualquer mute on, qualquer mute off. Vou fazer aquele momento que todo mundo fala, ó. Vamos imaginar que a gente esteja fazendo uma percussão aqui. Eu tenho 12 canais de percussão e aqui é meu carrom. Eu posso tanto programar como eu posso capturar o que eu quero na minha macro. Então, nessa minha macro, eu vou ligar o Capture. Eu quero que esses faders todos venham para off.
Tá lá, ela capturou isso tudo. Lembrar sempre de desligar. Nesse momento, não quando eu apertar uma tecla, mas fader starts. Quando eu fader down, ou desculpa, fader up, aumentar o fader do canal 12. A macro está pronta. Então eu estou com a minha percussão rolando no momento do show. E aí tem um momento do show que o cara vai entrar com um carrom, sozinho lá na frente. Aí a hora que eu abro o carrom... Ô, vocês não falaram ó, velho? Porra. E aí eu posso criar uma outra macro que eu quero que os faders venham para cá, que era a minha mix. Eu fiz isso só para ilustrar, né? Você faria de uma outra maneira. Dessa vez, quando fader down, eu abaixar o fader do carrom. Então, quando eu abaixo o mix, quando eu subo... E pode ser um monte de coisa, né? Por exemplo, pode ser qualquer mute on, qualquer mute off, né? Por exemplo, lá a gente tem uma backing vocal só, a Ana. Para aumentar um pouco, eu mando ela para um grupo estéreo, atraso um lado, inserto um pitch shifter, para parecer que é um pouco mais de gente, né? Porque só um é pouco para fazer backing. Mas tem momentos e quando eu muto o meu groove de gravação, ele já dá o stop na gravação. Então é uma série de coisinhas simples que ela pode ir fazendo, mas que facilita muito a nossa vida no dia a dia. Né? Essa questão das macros é muito bacana. É uma infinidade de coisas. Tem desde uma macro simples, como a do TAP, ou uma mais simples quando você está criando a tua sessão. Eu vou criar uma macro nova sobre o menu Feeling, que é o menu aqui de Files, e eu quero salvar a sessão que eu estou quando eu apertar a tecla 2. Então eu estou fazendo lá, enquanto eu vou fazendo, eu já vou salvando, não preciso dar volta nenhuma. Né? Durante muito tempo eu usei 3 macros com 3 tempos de reverber da batera. Então eu tinha um bem curto, um médio e um bem longo para baladona. Eu não precisava, durante a música, agora vai ser essa música. Vou lá na máquina de efeito, aumento o tempo, e não, eu só clico lá, não preciso nem ver a máquina de efeito, eu sei que o tempo já vai para aquele. Então o tap, essas coisas que são mecânicas assim, você não precisa ficar dando volta. Você vai lá na macro, bota e já está resolvido o teu assunto. Então essas são as macros, bastante poderosas. Vou passar agora, a gente já está meio que no fim, deixa eu ver que horas são, estamos bem de tempo. Vou passar rapidamente por esses menus. Volto a dizer, eu estou falando muita coisa hoje, logicamente que não dá para a gente guardar isso tudo, mesmo quem já veio antes. Então o importante é que vocês saibam que as funções existem. Como chega nela, depois você me liga, me manda uma função e manda uma mensagem que a gente descobre. Agora é um monte de informação mesmo, não se preocupe em decorar não. Diagnósticos, como diz a palavra, tensão, fonte, o que está funcionando, o que não está, se o engine está funcionando, código, versão de software que está rodando. Oscilador a gente já viu, é o que define que vai ser gerado lá no Tone, ou da mesma maneira que eu peguei um canal input, internal, miscelânea, ruído rosa, eu posso ter o oscilador também num canal. E ali eu defino o que é o oscilador. GPIO esquece, Security. Ela tem 3 modos de operar. Está com senha? Está com senha. Setup, tudo eu posso fazer. Unattended, nada eu posso fazer. Mas se a mesa estiver tocando, ela só fica travada a superfície. E o live é muito bacana que você define o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, se você trampa na empresa, por exemplo, e aí você tem o teu sistema todo montado, já programou saída, alinhou tempo de atraso, você já tem os teus canais todos de locutor, de vídeo, e você tem 12 canais para a banda de abertura, por exemplo. Você pode travar a mesa inteira e o cara só pode trabalhar naqueles 12 canais. Tudo protegido com senha, é bastante prático isso também. Esquece. 3 resets. Efeito, engine e superfície. Se a gente tiver algo estranho acontecendo no processador de áudio, ou nos efeitos, ou na superfície, aqui é um reset. Reseta o Windows, Computer Reset, acertar a data. Aqui, para a gente... esquece também, isso aqui não precisa mais. Sair para o Windows e desligar. Alguém tinha me perguntado a maneira correta de desligar shutdown.
Eu vou dar até aquele exemplo. Então vamos lá. Estou fazendo a minha sessão. Levantei, salvei. Estava no 2, eu acho. 2. Salvei. Ok. E aí? Levantei esses canais. Equalizei esse aqui. E nomeei esse aqui. E a energia caiu. E a gente vai ter que depois reconfigurar aí, Ricardo, a tela da mesa, tá? Daqui a pouco eu volto a tela da mesa aí para você. Voltou a energia. Ela é rápida. Demora tipo uns 14, 15 segundos para já ter áudio. Ela é bem rápida para voltar. Nesse momento a gente já tem áudio. E mais um pouquinho a gente já tem a superfície. Pronto, a gente já tem a superfície. Então, tudo que é áudio, os faders que eu aumentei e a equalização que eu fiz, ficou. Não perdeu. E o que não é áudio foi pro saco, que era aquele canal que eu nomeei. Essa é a maneira que ela funciona da maneira correta. Foi. Files, templates. Como eu falei, a gente pode criar um inicial data e fica salvo aqui. O que está em templates, eu seleciono, eu só consigo carregar, exatamente como inicial data. Eu não consigo alterar, não consigo salvar por cima e não consigo apagar. Ele pede para que a gente salve quando carrega. Esse é o template que a gente monta numa empresa quando vai dar o treinamento. Session Structure a gente viu. Aqui que eu vou definir a minha console. Eu posso montar só uma parte, então eu tenho uma sessão pronta e eu quero limpar só os canais ou só os auxiliares. Eu posso colocar mais auxiliares. Eu tenho uma sessão de PA que eu só tenho 4 auxiliares. Eu quero usar essa sessão em monitor. Eu posso reestruturar, criar mais auxiliares, eu não vou perder nada e basta só endereçar daí para frente. Renato, Vai? só ajusta a tela aqui. A tela, Como eu falei, o Windows é protegido. A gente tem uma saída atrás ali, que é para um monitor que a gente chama de overview, que eu posso colocar meters, tela de snapshots, umas coisas. Eu alterei a configuração do Windows para que a gente pudesse colocar no live exatamente essa tela. Mas como eu falei, ele é protegido. A hora que eu desliguei a mesa e liguei de novo, ela voltou para o normal. A imagem tem, só que tá a outra, né? Tem, só tá o... O overview, né? Os banquinhos de faders, tá? Peraí que já vai. Rolou, né? E aqui a gente volta para o software dela. Load Session, para carregar uma sessão. Ela pode ficar dividida por pastas. E se eu tiver com o pendrive espetado, esse removable vai estar ativo. Selecionei aqui, seleciono a sessão que eu quero carregar e carrego. Save as new file. Save session salva a sessão do jeito que ela está, com o nome que ela está internamente. Save as new file, para eu salvar com outro nome ou para eu salvar num pendrive. Load presets e save presets. Tudo tem preset. Eu posso ter preset de canal, eu posso ter preset de efeitos, eu posso ter preset de gráfico, eu posso ter preset de mandala, tudo tem preset. Eu posso salvar esses presets todos numa pasta, num pendrive e carregar comigo e abrir em outra console, com outra sessão, com outra coisa valendo. Mas isso você salva separado. Separado, é um arquivo separado. Ou ele vem dentro também da tua sessão, né? Load presets, save presets. Global set to defaults, a gente viu uma parte. Aqui eu faço na mesa inteira algumas operações. Então eu posso pegar, por exemplo, meus canais de entrada, eu quero que todos os faders venham a 0 dB e todos os mute fiquem off. Eu quero nos meus auxiliares que todos os faders fiquem off e os mutes off.
Faço coisas na console inteira de uma vez só. Bem rápido isso também. Session Notes é um bloco de anotação. Pode ficar aqui o set list, você pode deixar recado para outro técnico. Isso é relativo à sessão. E Session Report é o que eu chamo de input list reverso. Depois de você criar a tua sessão aqui, você pode usar esse arquivo que te dá os nomes dos canais, o hack que você está usando, efeito, o que está insertado onde, salvar para um pendrive e imprimir. São coisas super simples, isso em termos de programação. O cara não gastou muito tempo para fazer isso, mas é a sacada de saber que a gente usaria isso, né? Isso aqui é bem bacana. Acabou. Depois do menu Layout, Fader Banks, a gente já viu. Né? Aqui eu tenho a representação de todos. Daqui eu posso trocar, que é o swap, um banco com outro. Eu posso mover. Eu posso copiar para. Porque um mesmo banco eu posso ter em 2 lugares. Eu quero você lá também. Então eu tenho o banco de 1 a 12 aqui e eu tenho o banco de 1 a 12 no layer 2. O cara lá de baixo. Seleciona ele para mim. Isso. Isso. É o mesmo banco, ele só está em 2 lugares da console ao mesmo tempo. Aqui eu também posso renomear os bancos, para ficar mais claro. E aqui eu posso selecionar um banco e pedir para que ele venha para a tela. Então eu posso ter todos os bancos da console, ou aqui, ou no overview, que é o uso normal desse monitor que a gente está mandando para lá. Eu posso ter esses caras aqui no overview. Channel List. Aqui a gente tem, então, todos os canais da console. Se eu expandir, tiver em Select e eu tocar, o canal vai aparecer na superfície, onde quer que ele esteja, no banco que ele está. Se eu colocar em Edit, tudo que eu faço lá, eu posso fazer aqui. Então eu posso nomear, que eu acho bem prático também, nomear por aqui o Next, já pula para o de baixo. Por aqui eu posso fazer o Patch. Por aqui eu posso insertar. Por aqui eu posso fazer endereçamento de grupo e por aí vai. Tudo que eu posso fazer naquele setup do canal, eu posso fazer por aqui. E mais uma função. Eu posso ter até 12 emitters. Canal 1. Vamos botar um ruído aqui. Vamos ligar a válvula. E vamos ligar o multibanda. Todas essas informações do canal, clico em View e posso ter ele maior. Aí todas as informações do canal eu posso ter aqui. Eu posso ter até 12 emitters, tanto de entrada quanto de saída. Emitters. Auxiliar to faders, a gente viu esse painel. Eu posso criar uma macro que ponha e tire esse painel, então ele não vai atrapalhar e eu tenho um acesso rápido a ele. Auxiliar nodes. Isso aqui veio nessa atualização de software por conta de algumas funções que a gente tem. Basicamente 2 coisas. Na SD7 nova, na Quantum, que é um hardware novo, olha a loucura, até onde vai indo a Digico com essa questão de processamento e de necessidades. Né? A SD7 é a mesa top de linha da Digico. A SD7 normal, que a gente chama, já vai a mais de 300 canais de processamento. E a SD7 Quantum, que é essa nova, que é um hardware novo, você coloca na mesma superfície, mas o hardware é novo, o engine é novo. Ela vai, sei lá, mais de 500 canais de processamento. E ela tem uma coisa insana, mais uma vez. Todo mundo já passou por isso. Está aqui o meu canal do baixo. E aí eu equalizei. Mandei para todo mundo lá no monitor. Todo mundo feliz. Aí o cara da guitarra fala, ô velho, bota um agudo nesse baixo para mim aí.
Fala, puta, bicho, tá todo mundo feliz. Aí você tenta dar aquela migué, se não tem jeito, você vai, você duplica o canal e faz uma mandada de baixo só pro cara da bateria e assim vai. Na Quantum, você vem aqui no canal do baixo na mandada para a bateria. Quando você clica aqui, você abre um equalizador e um dinâmico só do baixo, só para a bateria. Não sei quantos tem uma porrada assim, entendeu? Mas é já mais uma outra maneira, assim. 6 meses você vai ficar passando som com os caras desse jeito. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês também é bem importante. Vamos imaginar que você precise fazer... Não vamos imaginar nada. Você tem um subgrupo de bateria, por exemplo. Faz de conta que é esse aqui. O subgrupo estéreo, eu posso desmembrar em 2 mono e trabalhar diferente se eu quiser, mas é só abrir porque é aqui que está escondido. O subgrupo eu posso endereçar para qualquer auxiliar que eu quiser. Sacou? É uma função também que outras mesas não têm. É uma outra maneira de mixar também. Você pode fazer monitor para os subgrupos. Os grupos inteiros. Entendeu? Para todo mundo, muito fácil. Só mais alguns exemplos assim que eu falei dessa história da arquitetura de sinal. Quando eu comecei a fazer monitor há uns 200 anos atrás, earphone, 96, e essa é um papo que dá mais uma tarde inteira, eu não queria que cada músico ficasse numa sala. Corria esse risco de musicalmente e acusticamente cada um ficasse separadinho. Então eu queria que todo mundo ouvisse uma mesma mix, como é inside monitor, e mais um pouquinho de cada um. Então ali que eu desenvolvi o que eu chamava de plano X, em 96 isso mais ou menos. Eu saía com LR da mesa, 2 cabos, entrava em 2 canais. Levantava uma mix cheia na mesa e desses 2 canais eu mandava para todo mundo. Baixo que é mais baixo, baixo para baixo, guitarra para guitarra, bateria para bateria. E ali estava pronto. Primeira vez que eu fui pegar uma analógica, uma digital, como é que eu vou fazer agora? E fiz o maior erro que podia ter feito, fiz por fora. Latência. Latência, né? Porque convertia, desconvertia, foi uma zica. Quando eu cheguei na Digico, eu vi que eu posso pegar qualquer canal de processamento, pegar o canal aqui, 53, por exemplo, transformar ele num canal estéreo, e o que é que eu quero que entre nesse canal de processamento? Que obviamente tem que estar mutado, senão eu vou explodir a mesa. Nesse canal de processamento, eu quero que ele receba interno, grupo, o meu LR. Sacou? Tá. Então, o que é que está entrando nesse canal aqui? Tem tudo. Tudo, o meu LR já. Aí você bota um canal e daqui eu mando o que eu quiser para quem eu quiser. Né? Tudo pode alimentar um canal de entrada. Eu posso ter uma mix de auxiliar e essa mix voltar num canal de entrada. Eu posso ter o direct out de um canal voltando num outro canal. A arquitetura dela de sinal é absolutamente aberta. A gente faz o que quer mesmo. Voltando aos menus aqui, então, layout que a gente estava, Join Control Groups, esquece. Set Spill é mais uma maneira da gente ter uma maneira de organizar a console fisicamente. Vamos imaginar que tem um certo momento do show que eu preciso ter esses canais na mão. E eu também preciso ter esses grupos e esses matrix e seja o que for. E esse VCA. Atrelo ela a uma tecla de macro, a 4. Então, não importando que configuração eu estou de banco, se eu montei banco, se eu não montei banco, do jeito que ela está, quando eu aperto a tecla 4, ele vai trazer para cá só aqueles canais que eu selecionei no Spill. Quando eu desaperto, a mesa volta ao normal. De novo, para um momento específico do show, muito rápido e muito fácil de você se organizar. Porque elas são muito pensadas para lidar com muitos canais numa superfície pequena, né? Relativamente pequena. Esse é o Spill, então. Esquece snapshots. Não vou entrar, mas cenas, só que com total controle, o que age, o que não age, a velocidade de transição de uma para outra, disparado por timecode, bem completo. Opções, daqui a pouco a gente vai. FX a gente já viu. Matrix. Matrix. Imagina que isso aqui, é uma mesinha dentro da minha mesa de som. Então, se eu quiser usar o Matrix da maneira que a gente está acostumado, como PA e monitor. Como PA, delay, essas coisas. Vamos imaginar que eu tenho o PA aqui. Então, vou nomear. Vou ter o meu PA L.
o meu PA R e vou ter o meu delay. Front mono, eu sou contra isso, só que deu preguiça de escrever duas. Matrix é sempre mono, então eu vou ter que linkar dois para ter um estéreo. Vou linkar aqui os dois PAs. Então, agora os PAs estão linkados, front e delay. Aqui uma mesinha de som. Uma mesinha de som de 16 canais de entrada, sem ganho, sem equalização, sem nada, só com as mandadas, e as mandadas são os matrixes. O que é que eu quero mandar para o meu matrix do PA? A minha mix, o meu grupo master. Então, o meu input 1 dessa mesinha aqui, cliquei em cima, o input do meu matrix vai ser interno, grupo, o meu master L. E o meu input 2 de matrix vai ser interno, grupo, o meu master R. Eu quero que o meu master L alimente o meu PAL, o meu front e o meu delay. E eu quero que o meu master R alimente o meu PAR, o meu front e o meu delay. Todos selecionados. Abrir aqui. Volta para trás o que é mono, sempre soma mais. Tá aí. Matrix é isso, é bem simples. Né? Outros usos de matrix, por exemplo, e eu não tinha mais auxiliar para fazer efeito de batera. Eu queria fazer efeito de batera. Então o que a gente pode fazer? Venho aqui, ó, meu input de matrix interno, canal da caixa. Segundo, o próximo input de matrix interno, canal, já os próximos os quatro tons. Vou pegar um auxiliar aqui, um matrix aqui, que eu vou chamar de FX de batera. Isso. Vou mandar. Cadê meu FX de batera? Está aqui. Então vou mandar, ó, minha caixa, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, para o meu matrix FX de batera. Então se eu pegar esse matrix agora, estaria todo mundo modulando aqui. Pego a saída dele e alimento minha máquina de efeito. Ele está atuando como se ele fosse um auxiliar. Sim. Sacou? Se você tem muitas vozes de hold, você pode voltar com eles todos aqui, abrir todos para um matrix e aquele canal de hold. Aqui os gráficos a gente já viu. Control Groups é a mesma tela dos VCAs. Solo a gente já viu. Network. Aqui a gente usa, se a gente quiser espelhar um computador com ela. A gente pode receber a sessão do computador, passar para o computador e fazer que os dois trabalhem juntos. E eu posso espelhar duas consoles. Se eu quiser um sistema redundante, eu boto uma SD8 do lado da outra, ligo um cabo de rede numa na outra, sinco uma com a outra, o que eu faço numa, está fazendo na outra também. A outra vai aparecer aqui. Setup. Audio I/O a gente viu, bastante importante. Lembrando, conforme ao ports, salva a pátria. Clicou aqui, ele vai ver tudo o que está acontecendo. Copy áudio. Aqui é uma matriz de endereçamento. Eu tenho todas as entradas e todas as saídas. Então, vamos imaginar, se eu tiver uma interface de gravação como essa aqui, essa é uma interface de gravação chamada UBMAD, ela recebe MAD e sai USB, cabinho de impressora, 48 canais. Eu posso conectar ela na porta 2, aqui atrás. E aí eu peço para que o meu rack copie o áudio para a porta 2. Então, o que está entrando no 1 do rack, converte para digital, vem para cá e vai para o meu computador e grava no canal 1. Depois de gravar todos os meus 48 canais, eu posso colocar em Listen to Copied Audio. O que foi gravado lá, que foi gerado a partir do pré-1, vai voltar no canal que tiver endereçado pré-1, ou seja, no bumbo. Opa, no bumbo. Opa, no bumbo. Então, exatamente. O sinal grava, ele entra, passa pelo pré, amplifica, vira digital, vai gravar. Então, nesse ponto aqui, ele sai e vai para o gravador. Quando eu dou o play e aperto o Listen to Copied Audio, nesse ponto ele volta. Então, a gente grava flat e ouve processado. Uma experiência muito bacana que também a gente fez lá. Gravei, estou ouvindo o meu show. Aí esse aqui é o canal do baixo, por exemplo. Estou ouvindo o meu show gravado. Levei o baixista na passagem de som, pluguei o baixo dele,
pluguei, e o canal dele eu deixo em Listen Safe. Opa. Então voltou a ouvir o hack. Ele tocou com a gravação do show anterior. Você pode fazer isso no monitor onde você quiser. Né? Há umas 3 turnês atrás do Lulu, eles resolveram mudar para Digico, PA e monitor. E aí me levaram, eles são muito caprichosos, me levaram lá para o Rio. A gente ficou 3 dias, eles alugaram um lugar de show, montaram a banda, fecharam a frente do palco com um espelho para a banda poder se ver na performance. E a gente ficou lá, passando o som, PA e monitor. E a gente criou umas macros no monitor, que depois, logicamente, do show gravado, o show é todo clicado, né? Como vários estão hoje. O clique já gravado também. Então, se o Lulu quisesse passar o som, mas a banda não estivesse, com uma macro, a gente deixava habilitados os canais do Lulu ao vivo e os outros gravados. Então ele podia tocar com a banda virtual. E o contrário também, se a banda quisesse passar o som e o Lulu não, você botava a banda tocando e o Lulu virtual. Voz e guitarra virtual. É meio... esse negócio de virtual soundcheck é incrível, assim, é um outro mundo. Então eu estava falando isso para falar do copy áudio. Tá? Eu também posso, se eu tenho um hack com 48 in e sei lá quantos out, eu posso copiar os ins para os outs. Já splito no próprio hack, se eu precisar splitar esse sinal por aqui. Copy áudio, audio sync. É o clock que está regendo ela, a gente normalmente usa como master. Eu posso clicar um word clock externo aqui, clocar externo por AES ou por word clock e usar esse clock aqui. Ela tem 2 fontes, primária e secundária. Se uma cai, ela assume a outra. Tipo aqui, derrubei essa, ela assume a outra, porque a outra não existe. Olha lá. Porque o word clock não está funcionando. 48 ou 96, boa pergunta essa. Pulei isso também. Nem todos os hacks antigos funcionam só em 48. DigiHack e MadiHack só em 48. O D2, o DHack e o SDHack em 48 ou 96. Uma coisa importante, que eu falei, esse cabo aqui leva ou traz até 56 canais em MAD, em 48 kHz. Se eu passar para 96, eu dobro a quantidade de informação, cai para metade a capacidade do cabo e da porta. Então, cada porta vai receber só 28 canais. Eu vou precisar usar as 2 portas para poder trabalhar com o hack 96. Só vou poder ter um hack e não vou ter redundância. Timecode transporte, ela não lê timecode direto, mas ela lê MIDI timecode. Então, como é que eu uso isso, por exemplo? Eu tenho meus snapshots, lá, um para cada música, às vezes mais de um para uma mesma música. O Pro Tools tem um SEMPT gravado. Eu recebo esse SEMPT pelo multicabo. Por dentro da mesa eu mando ele para o UBMAD, que vai para o meu computador. Meu computador tem um softwarezinho que lê MIDI, SEMPT e transforma em MIDI timecode. E aí eu tenho um adaptador USB MIDI, ligo na mesa. Então aí eu falo para a mesa, dona mesa, essa música aqui, a senhora solta quando o meu timecode tiver tantas horas, tantos minutos. A hora que o cara dá o play lá, a mesa já vira para aquele cara aqui. Macros a gente já viu, external control é para a gente configurar iPad. A Digi comprou uma empresa chamada Klang. O que é a Klang? O Klang tem alguns produtos, mas o principal deles é uma caixa que eu entro MAD nessa caixa, ou seja, eu vou pegar a porta 2 da Digico e já entrar direto lá. Essa caixa recebe e entende até 24 canais de MAD e ela tem 8 saídas estéreo para earphones. Então, o cara... eu vou plugar lá a minha banda inteira, 8 earphones, mando, como se fosse um Avion, mando lá meus canais, minhas mix separadas, e o cara vai ter na mão dele, num iPhone, num computador ou num iPad, o aplicativo da Klang. E o que é legal disso? O que é o grande diferente do Klang? O Klang, o cara vai ter lá na mão dele essa interface aqui.
Então ele vai ter os faders mesmo, né, de até 24 canais. Ainda tem umas funçõezinhas de uma equalizaçãozinha leve, tá, umas coisas. Agora a grande sacada do Klang é isso aqui. Eu tenho algumas maneiras de trabalhar. Eu posso trabalhar estéreo, onde eu posiciono todos os elementos da mix no LR, mas eu posso trabalhar 3D. Isso depois, se vocês quiserem fazer o teste, esse download está de graça, está disponível no site. Você pluga um fone, pode ser telefone Android, iOS ou computador, e aí você vai ver essa questão do binaural. Então você pode colocar as coisas mais para frente, mais para trás, mais para cima, mais para baixo. E volto a dizer, né, a loucura não tem fim com áudio digital, né, nesse nível que a gente está de tecnologia. No i3D é o seguinte, o cara pode usar mais um aparelho junto com o body pack dele, que é um posicionador. Então, se eu sou músico e o meu técnico levantou a mix, você está na percussão, você está na batera. Eu estou ouvindo a percussão aqui, a batera aqui, a guitarra aí e o teclado lá. Mas se eu me virar, a mix também vira ao contrário. E eu continuo com o que eu estou ouvindo, mantendo a própria verdade do mundo real, assim. A gente tinha que fazer na mão, né? É quase impossível, né? Meio que quase impossível, assim, né? E aqui você pode ter alguns elementos travados na mix e outros elementos que vão ficar soltos nessa história. E o Klang hoje já está disponível dentro da própria console. Esse acesso, o músico, por exemplo, ele vai ter acesso pelo aparelho dele? Pelo aparelho dele. Ele aumenta, diminui, faz o que ele bem entender. É. Você tá travado. Isso é um risco porque o músico acho que tem que tocar. Não que ele não possa fazer o meu papel, ele pode fazer o meu papel. Pô, se o cara tá lá, ele quer aumentar um pouquinho o clique. Só o risco é o cara se perder mesmo, perder a própria mix e perder o que ele tem que tocar. A gente está lá para isso. Isso tem que ser usado para ajudar. Né? Nessa época que eu comecei a fazer ear monitors, eu queria dar um pouco mais de liberdade para o músico, principalmente por conta da questão do clique. Então lá eu comecei a fazer o que eu chamava de pré-avion, assim, de personal mix. Para o batera, eu mandava essa minha mix cheia, e fazia uma mix estéreo da bateria e mandava também numa mesinha e mandava o clique. Mesma coisa para percussão. Então, bateria e percussão e teclado podia aumentar a banda, abaixar a banda, aumentar ele, abaixar ele, ou o próprio clique, né? Mas essa é uma experiência bem bacana mesmo, assim, né? E você pode limitar, você programa tudo isso, assim. Você não precisa mandar 24 canais pro cara. Nem é interessante, né? Mix da banda, ou banda, bateria e ele, já fica muito legal assim, entendeu? Que são coisas mais críticas, né? Esse é o Klang e hoje o Klang está integrado dentro da console. Onde ele fica? No canal? Fica na mandada de auxiliar do canal. direto. Se aquela for uma mandada para o Klang. Já existe. Já E aonde vai parar dentro da mix do cara já no Klang. Aí você acerta a posição de LR e o azimuth que ele chama que é a altura. Aí rola. Depois baixa isso aqui, é muito legal, viu, bicho? A experiência é bem legal mesmo. Roda em iOS, certinho. iOS e Android e Mac e Windows, a porra toda. Então, quase aqui. External Control. Aqui também a gente usa para configurar o iPad. O aplicativo do iPad dela é muito bem sacado também, porque ele não é só para você operar a mesa remotamente. Quer dizer, você está aqui, a mesa está em outra sala. Mas ele pode ser usado como uma extensão de superfície também. Você vai ter mais acesso a mais coisas também aqui. A própria macro, no iPad, você tem mais a opção de criar mais 256 teclas de macro. O processo é o mesmo. Roteador. Meio mala, né? Assim, porque tem IP fixo. Tem qualquer coisa, só mandar, eu mando uma coisa. Mas isso é uma coisa que não tem como a gente fugir. Eu estava falando falo isso toda semana. Eu reclamo disso toda semana. A gente, até pouco tempo atrás, tinha que saber de grave, médio, agudo, compressão, gate, fader, estrutura de ganho, padrão de microfone. Agora a gente tem que saber de IP, subnet. Isso é um negócio chato, velho. RF, mas não tem jeito. Infelizmente não tem jeito. Ficou intrínseco do nosso trampo. É chato pra caramba. Não tem a menor graça descobrir qual tá tendo conflito de IP, velho. Assim, quem que pode gostar de um negócio desse? Mas tem gente que gosta.
Então tem um procedimento meio malazinho assim, mas eu tenho isso tudo documentado. Fez uma vez também já está valendo. E o iPad é muito bacana, é muito, muito completo mesmo. Mas ele só funciona com prefixo? É isso? Só estático. Só estático, só fixo. Tanto no iPad quanto no roteador. Tá, tem que botar os outros. Tá? Mas como tudo que é desse mundo, eu já vi nego espetar e sair funcionando também. Tem umas coisas meio ilógicas, por mais que seja lógico, tem umas coisas meio loucas nisso aí. Não, aqui já falei. Talkback, isso aqui eu pulei. A gente tem um canal específico de Talkback, que ele passou em algum lugar aí, tá aqui ele. É um canal normal, só não tem fader nem mute, mas eu faço o patch dele normal, tem um processamento normal. E o áudio desse cara aqui, quando eu estou com os auxiliares na tela, deixa eu pegar de novo uma sessão pelada aqui, rapidinho. Não, Renato, você não fez nada. Aqui, vamos lá agora. O áudio daquele canal de Talkback, muito importante isso, especialmente para monitor, que essa é uma das grandes vantagens do earphone também, as pessoas conseguem conversar durante o show, né? Que antigamente não rolava. Então, quando eu estou com o banco de auxiliares na tela, por default, esses caras vêm como threshold de um, o ganho do outro dinâmico e o threshold do segundo dinâmico. Mas eu posso mudar a função. Seguro e clico. Então, essa fileira de encoders agora para mim é a de Talkback. O sinal que está naquele meu canal de Talkback está vindo agora para esse auxiliar. Cliquei, falei, soltei, parou de falar. Cliquei e deixei, ele fica aberto até que eu desligue. Então aqui eu estou falando com esses auxiliares, aqui deixei de falar. E a gente tem duas teclas pré-programadas de Talkback. Então quando eu clicar na tecla A, eu quero falar no auxiliar 12, que é o meu patrão. E quando eu clicar na tecla B, eu quero falar no resto da galera. Também bem prático para falar. Estou falando só com o meu patrão, estou falando com todo mundo, estou falando... Bem simples isso e bem importante. Chat, isso aqui só quando estiver ligado em ótico. Já vou falar do ótico. A Digico tem 3 maneiras de conectar os consoles com os racks. Essa coaxial que a gente viu tem por cabo Cat5, um máximo de 36, de 32 por 16. Tem alguns racks que são cabo de rede. E tem o ótico. Quando a gente está no Cat5 ou no coaxial, em setups múltiplos, com mais de uma mesa e mais de uma console, a gente sempre vai ver duas entidades, mesas ou consoles. Ou eu pego o áudio do console e mando para... Ou eu pego o áudio do rack. De novo. Quando eu estou usando coaxial ou Cat5, eu tenho duas entidades, mesas e racks, não mesas e consoles. Então, ou eu pego o áudio do rack, ou eu mando o áudio para o rack. Acabou aí. Mesmo que eu esteja compartilhando um rack com 2 consoles. Se a gente ligar no ótico, primeiro que aumenta muito a capacidade, a gente pode ter até 5 consoles e 14 racks num mesmo loop ótico. E aí você manda ou pega áudio do loop, ou seja, todo mundo vê todo mundo. Eu pego o áudio de qualquer rack, pego o áudio de qualquer console, mando áudio para qualquer rack, mando áudio para qualquer mesa. E quando a gente estiver no ótico, aí sim a gente pode ter um chat de texto entre as consoles. Isso. Isso. Opções. Isso aqui eu vou passar meio rápido. Esquece. Auto Expand EQ e Auto Expand Dynamics. É aquela história, quando eu vou mexer no equalizador, ele já abre por quanto tempo? Troca de banco, troca de tela. Uma outra importante que eu não falei. Second Function. Eu tenho aqui, como eu falei, mandada e liga e desliga da mandada. Se eu apertar o Second Function, o que era mandada passa a ser PAN e o que era liga e desliga passa a ser pré, pós ou pré-mute. Só desse canal, só nesse auxiliar. Desabilitar. Ela tem algumas funções
que são perigosas, ou alguns comandos que podem ser perigosos. Então, por exemplo, o joystick. Quando eu estou numa sessão só com LR, sem surround, o joystick funciona no PAN do canal. Mas a não ser que tenha algum canal que você queira ficar mexendo no PAN e não queira fazer lá, ele pode ser atrapalhar até lá, porque o canal está selecionado. Você vai vir equalizar, você sem querer, às vezes bate a mão e pode tirar o cara do centro. E quando eu falo pode acontecer, que já aconteceu comigo, então não precisa acontecer com você de novo. Entendeu? Você pode desabilitar o joystick, então. Ele fica desabilitado. Aqui, como ela é muito usada em teatro, se eu tiver snapshot aqui, eu já pulo para a próxima e já disparo. Também pode ser perigoso. Posso desabilitar também. Uma outra função. Lembra que eu falei que a gente tem auxiliar que pode ser pré-mute. Então, no auxiliar pré-mute, mesmo com o canal mutado, o sinal está indo para lá. Agora, se eu apertar o second function e mutar, ela mutou. Cadê? Aqui, ó. É o hard mute. O hard mute muta o sinal aqui em cima, logo depois do pré. Logo depois do pré. Então ele não vai para nenhum insert, não vai para lugar nenhum, nem quem é pré-mute. Isso. Aí, o show tá rolando. Solta a voz dele aí. Solta aí, a voz do cantor. O cara tá cantando, velho. O cara tá cantando. Bicho, o cara tá cantando. Preciso ouvir a voz dele. Por quê? Porque eu tô com os dois mutes ligados. Ó, esse é o mute normal e o mute do second function. Como também é um cara perigoso, você também pode desabilitar o hard mute. Molinho de dar merda. Mole, mas necessário também. Você pode precisar ter essa função. Mas é um terror. Brilho de mesa, meter. A velocidade que o meter ataca, o tempo que ele demora para voltar, o tempo que ele segura o hold, o pico e o tempo que ele segura o over. Recomendo sempre deixar isso aqui alto, porque se você tiver um pipoco, pá! Puta, não tá. Você pode ir virando os layers que vai estar lá ainda, durante aquele tempo, o pique alto. O momento que mede e a escala da leitura. E aqui tem um monte de coisa que também deixa para lá. E aqui o que eu acho importante é esse cara aqui e esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, mostre as mensagens até que elas sejam sabidas. Porque como é que funciona? Se isso aqui tiver em no, e eu tiver ali em 2 segundos, você acabou de montar o teu sistema, beleza, aí você, tá tudo certo, se você virou para trás, está no telefone. Aí eu passei aqui atrás, pisei no cabo do AC, a fonte caiu, ela me avisou, mas era só um mau contato, voltou e a mensagem foi embora. E eu estava de costas, eu não soube que eu tenho um problema. Então eu recomendo sempre deixar isso aqui em yes. Mostre as mensagens até que elas sejam sabidas. Como é que a console sabe que a gente soube? A hora que eu der o close. Então essa porra vai ficar aí até que eu dê o close. Exato. Basicamente é isso, gente. Tem mais 5 dias para continuar falando, só que também não tem sentido, porque a gente não consegue absorver mesmo. Para mim, logicamente, é muito fácil falar dessa console, não é porque minha cabeça é grande, mas é porque eu estou há 10 anos com ela, todos os dias. Então, às vezes, eu até pulo demais assim, passo meio rápido nas coisas, porque eu estou com ela toda semana há 10 anos. Então, é uma mesa muito clara na minha cabeça. Voltando a falar aqui desse espaço, é para isso. Quando vocês quiserem fazer de novo, é só uma questão da gente bater data. Se vocês quiserem montar um outro grupo de uma galera que não pôde vir, se vocês quiserem um dia montar uma sessão, pode vir aqui também. Nem sempre tem console, mas a gente procura dar um jeito. Não só da Digico, aproveitar para quem está em casa também. Allen Hit também aqui, basta marcar com o Claudinei. DPA se quiser conhecer microfones. As caixinhas da HK, as coisas da Radial e por aí vai. E meu número de telefone, todo mundo tem meu contato, quem não tiver pega com o outro. Tá no grupo, Leandro, tá todo mundo no grupo. Pode ligar mesmo, eu gosto muito desse meu trabalho. Voltando ao exemplo do açougueiro, não precisa ficar pedindo desculpa, achar que está me atrapalhando. Se eu não puder atender, eu não vou atender. Se eu não quiser atender, eu não vou atender. Mas a intenção é que cada vez mais vocês possam ficar confiantes e seguros nessa console. Uma última coisa muito importante de falar é sobre a questão de versão e sobre a questão de modelo. Primeiro, qualquer sessão criada em qualquer modelo pode ser aberta num outro modelo, basta a gente passar por um conversor que tem no site da Digico. Por que um conversor?
Porque se eu sair dessa aqui para ir para uma SD7, que é uma mesa maior, tá fácil. Vai caber a mesa inteira dentro da outra. Se eu sair da SD7 para vir para cá, essa aqui tem menos recursos. Então eu vou ter que desabilitar um monte de coisa. Então, canal, por exemplo, essa aqui faz até 120, a SD7 até 200, sei lá. A Digico não quis que a própria mesa cortasse do 121 para frente. Você vai escolher quais canais você pode desabilitar, auxiliar, gráfico e por aí vai. E outra questão de versão, isso é bem delicado e bem importante. A Digico, uma console digital é um computador gerenciando o arquivo lá dentro, como qualquer outro software. Se eu criar uma carta no Word hoje e tentar abrir no Word 95, não vai ler. Porque o Word de hoje tem muito mais funções que o Word 95. Já a carta criada no Word 95 vai poder ser aberta em todas as sessões daí para frente. A mesma coisa acontece com a Digico. Diferente da Yamaha, como eu falei, ela teve várias atualizações durante esses 10 anos, 12 anos. Uma delas foi cobrada, a que a gente chama de Core 2. A maioria, não, todas, nenhuma foi cobrada, com exceção dessa Core 2. Então, quando veio o equalizador multibanda, de-esser, equalizador dinâmico, emulador de válvula, nada disso a Digico veio cobrando. Aí veio uma atualização que a gente chama de Core 2, que ela dobrou a capacidade de processamento, aumentou a máquina de efeito, e aí a Digico cobrou. Não é caro se comparado ao custo da mesa, custa, sei lá, R$5.000, mas é caro para uma empresa que não queira gastar R$5.000 agora. E a mesa funciona tão bem quanto com ou sem. Só que, é lógico que a gente tem mais recursos, só que cai nessa questão da versão. Então eu vim aqui, essa está na versão da 1090, que é mais recente, criei minha sessão, linda, bonita, fiz meu show, ficou bonitona. Amanhã eu vou fazer um show num cara que não autorizou a console. Não vai ler. Então, o que eu recomendo? Se vocês forem fazer uma sessão em casa, baixa da versão 760, que é essa última versão de graça. A sessão criada nessa 760 vai ser lida em qualquer console. E eu sempre recomendo que quando salvar a sessão, salve com o nome da console e a versão. A versão aparece aqui na tela master, na parte de baixo, aqui essa linha vermelha. A gente se refere sempre aos últimos algarismos. Essa aqui está 1090, é isso? 1090, que é a mais recente. E 760 é essa última de graça. Então eu recomendo, se for fazer em casa, baixa a frente da 760, salva como SD8, versão 760. Se for fazer o show nessa mesa aqui, ela vai ler. Só que salva com outro nome, que se salvar por cima vai perder a da 760. A extensão é a mesma para todas as versões, para todos os modelos. Isso é muito importante, que todo dia alguém quebra a cabeça com isso. Pô, Renato, eu fiz, não está abrindo na mesa do cara. Alguns, a água bate na bunda e o dono da empresa vai atualizar a mesa. Alguns não. Então tem que sempre tomar cuidado com isso. É isso aí. Muito obrigado, senhores, pela presença mais uma vez. E a Audio Systems está aqui, eu estou aqui, qualquer coisa é só gritar. Para o povo de casa, muito obrigado também. Essa foi o primeiro teste que a gente fez nesse novo formato. Quem já tinha acompanhado antes, viu que a gente fazia pelo telefone e caía, só tinha uma imagem. Agora acho que ficou mais completo para quem está em casa, porque a gente pode ter a imagem da tela da mesa e a imagem de quem está aqui. E é isso aí. Quem estiver em casa e quiser montar um grupo, me chama, ou chama o Ricardo, ou entra no site. A gente é fácil de ser achado e a gente vai montando os grupos por aí. É isso aí. Muito bom, senhores. Que isso, mais uma vez, obrigado pela presença aí. Precisando é só aparecer. Valeu, obrigadão, viu? Até mais.